Fala pessoal, empresário, empreendedor, empreendedora, bem-vindo a mais um Caetano Cast, podcast do empreendedorismo. E lembrando, né, sempre o nosso objetivo aqui é trazer convidados, trazer temas que possa servir de insight, de aprendizado para você no seu dia a dia como empresário e empreendedor. E o nosso bate-papo de hoje, o nosso objetivo aqui é falar para você da importância de ter um RH, recursos humanos dentro da tua empresa e o quanto isso pode gerar de resultado positivo para sua empresa, o quanto isso faz com que gere resultado positivo para sua empresa. Então nós vamos navegar nesse tema hoje aqui com dois convidados especiais, né, que é o Rodrigo e a Edileia. Ambos hoje são responsáveis pelo RH da Caetano e vão compartilhar com a gente aqui as experiências, os aprendizados. Nós vamos criar aqui uma trajetória para o empresário empreendedor entender o que é um RH, qual que é o Sim. objetivo no RH, o que pode ser feito. E eu vou passar a palavra aqui para os especialistas, para que eles possam compartilhar com vocês. Começando aqui perguntando assim, ó, para a gente alinhar. Né? Primeiro, vamos explicar para o pessoal quais são as atividades no RH hoje e principalmente tirar uma confusão da cabeça do empresário. A diferença entre RH e departamento pessoal. E vocês ficam à vontade para dar um olá e já iniciar com esse bate-papo aí para a gente gerar um conteúdo legal para o pessoal. Tranquilo. Bem-vindo, pessoal. Vamos lá. Eu acho que é normal, principalmente nas pequenas e médias empresas, Guto, o pessoal ainda ter esse costume ou como padrão de misturar o RH com o departamento pessoal, que aí alguns estão chamando o departamento pessoal como trabalhista. Então, acho que é muito fácil explicar assim, que o departamento pessoal e o trabalhista, né, ele faz parte do RH. Então, o RH ele tem vários subsetores e por aí vai. Então, o RH faz isso. Qual que é muito comum hoje os pequenos e médios empresários entender que o departamento pessoal faz mais presente no dia a dia, que é a formalidade, registro, demissão, férias, banco de horas, toda essa parte burocrática, né, Edilé, que acaba tendo, que é necessário, que a gente tem que ter isso também, mas ele é um braço do setor, do departamento RH, digamos assim, né? O RH ele é bem mais amplo. Na analogia, a gente até brinca que parece um polvo, tem vários braços ali, tentáculos para no sentido de fazer parte da empresa. É legal trazer isso aí, porque o pessoal a gente ouve, né? Alguns empresários tratando o departamento pessoal dele como se fosse um RH. RH, Esse é isso aí. meu RH. E quando a gente vai falar das atividades que eu vou reforçar aqui com vocês, quais são as Sim, sim. atividades realmente do RH, eles acabam não aplicando essas atividades, mas entendendo como RH. Mas é legal o que o Rodrigo trouxe, né? Em resumo, o departamento trabalhista está muito mais atrelado à parte burocrática, a atender a exigência da legislação, Sim, do que propriamente, talvez, a exigência da própria empresa. Que é aí que eu acho que é legal a gente trazer esse comparativo, né? Que os recursos humanos, o grande objetivo dele dentro da empresa é fazer realmente uma gestão de pessoas, e sim, não propriamente só a gestão da legislação, sim. que é o que o Rodrigo falou, vou cuidar da admissão, vou cuidar da demissão, vou cuidar da rescisão, vou cuidar da jornada de trabalho do funcionário, vou cuidar das ausências do funcionário, isso aí é trabalhista. Quando a gente vem com uma pegada de RH, a pegada é no sentido de fazer gestão desse time. Poxa, como que essa pessoa é recebida, como que essa pessoa recebe um treinamento dentro da nossa empresa, como que é feito o processo de recrutamento e seleção, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, é muito mais voltado para a gestão de pessoas e o que isso pode potencializar o seu negócio do que propriamente o trabalhista. Vamos Tanto deixar? Sim, tanto é que o RH ele está diretamente ligado ao CEO, né, ao gestor da empresa, porque ele ajuda o gestor a dar a visão, né, Sim. de tudo da empresa. Uma questão mais estratégica, eu Estratégica. pesa muito na tomada de decisão, como RH atuante aí nesse sentido. eu vou ter mais além, né? A gente ouve muito do empresário, e eu lá atrás, né, voltando um pouquinho à trajetória da própria Caetano, quando foi falado de se criar o RH, eu falei, mas será que isso é para o porte que a gente estava na época, né? Sim, E aí o que eu queria trazer de reflexão para o empresário empreendedor, que independente do tamanho que você está hoje, o recursos humanos é você gerenciar o teu time, que é o maior sim, recurso da sua empresa hoje. Porque como a gente vai falar aqui de negócio sem falar de pessoas? exato. Né? Então, o recursos humanos ele é poderoso quando bem aplicado, no sentido de você potencializar o seu negócio. E já deixar claro para o empresário empreendedor, independente do seu tamanho, isso faz toda a diferença, tanto positivo como negativo.
E eu acho que esse é o objetivo do nosso bate-papo hoje, para mostrar para o empresário e falar, poxa, né, entender que eu preciso ter um recursos humanos e que isso é positivo para a minha empresa. E aí, pegando esse gancho, né, eu acho que a gente fez, eu queria que vocês compartilhassem assim, até como que vocês fizeram na Caetano, que aí vamos trazendo até exemplo, né? Falar um pouquinho do pilar principal quando a gente fala de recursos humanos, que é o mapa da cultura, que é você ter uma cultura e desenhar uma cultura dentro da empresa. Mas assim, para a gente ajudar o empresário, como fazer isso, né? Vamos trazer dicas aqui para o pessoal. Bom, como o Guto já trouxe, eu acho que depois que você está sozinho e autogerenciando, é uma coisa. A partir de mais uma pessoa, ter mais um colaborador, ter mais um parceiro, um funcionário, já tem que cuidar, olhar com essa questão de realmente gerir a pessoa, entender ali nesse sentido. E mesmo que você está sozinho, e a partir de um, dois, três, quatro, cinco, já começa a entrar a cultura, que é realmente como que eu posso dizer assim, é o ar que acontece dentro da empresa, por mais que a gente fale a cultura, às vezes você não consegue palpar, seguir e tudo mais, mas você consegue aos poucos formalizar ela, estruturar e deixar muito claro isso para esse ponto. E a cultura também, o que a gente tem que ver, é que ela não é criada do dia para a noite, né? É que nem falando da empresa Caetano, por exemplo, né? A cultura dela foi criada em 50 anos, né? Ela passa por algumas transformações, tem coisas que não mudam, que nem valores, né? Mas ela vai se transformando e é um tijolinho que vai construindo, né? Para a gente startar, acabando de falar com o empresário, a cultura hoje, a gente tem que entender alguns pontos. Por exemplo, valores que a Edleia trouxe, o que vai fazer a gente nos motivar a fazer o que nós estamos fazendo, da forma que nós estamos fazendo, ou revisar o que precisa ser feito. Então, lá atrás, quando a Caetano não tinha, que a gente tinha muito forte o departamento pessoal, que já acabava assumindo algumas coisas nesse sentido de relacionar com o colaborador, mas caía muito para a direção. Então, algumas particularidades de pessoas caíam para a direção. Então, na estrutura da cultura, a gente olhou muito isso. Falou, vamos olhar como que é a nossa casa hoje, o que acontece, como os donos não estão juntos, quando está com desafio, ali já começa a ter característica da cultura. Então, a forma do resultado que a gente estava tendo, como que era a nossa cultura, como que a gente abordava, como que a gente seguia e tudo mais. E assim, uma coisa legal que o Rodrigo falou, que a gente tem que olhar para nossa casa, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu vou missão visão, por exemplo. Vai lá na internet, busca e pega, e copia e cola aqui, né? E não é assim que funciona. Você tem que ver, por exemplo, o que a empresa almeja, né? Onde ela quer chegar, qual que é o propósito dela, né? Aí você vai construir a missão e visão da sua empresa, Sim. né? Porque uma empresa é que nem pessoas, cada um é único, cada empresa também é única, né? Sim. Sim, eu vou trazer esse comentário que vocês fizeram, né? E explicar para o empresário, né? Valores é muito importante dentro de uma cultura você deixar claro o que é aceitável e o que não é aceitável. O que você abre mão, o que você não abre mão. Porque isso aí vai nortear toda a empresa. O Rodrigo trouxe aqui, né, a reflexão de quando a empresa começa a crescer, que aí a direção não tem como fazer essa gestão de pessoas de maneira eficaz, na mesma linha você começa a ter choques de valores. Então, o mapa da cultura ele é muito importante no sentido de deixar claro, né, além dos objetivos, igual a Adilé mencionou, da missão, quais são os valores que a gente prega Sim. e que a gente abre mão e não abre mão, até para ter um alinhamento. E é legal a gente trazer assim, mas pô, mas cultura é papel, né? Não, Faz tá. sentido, não faz? Então, mas essa base, vamos falar assim, documental e de direção, aonde você quer chegar, qual que é a sua missão, quais são os seus valores, vai nortear o restante do trabalho do RH. Por exemplo, né? Vamos falar como o trabalho do RH começa dentro de uma empresa, no recrutamento e seleção. Exato. No recrutamento e seleção, você já vai trazer essa importância do alinhamento cultural, cara. Será que essa pessoa tem alinhamento com meus valores, tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo? Isso mesmo. Né? E aí eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho disso daí, até para a gente, assim, por empresário entender, porque senão ele fala, pô, não, é lindo, maravilhoso, mas isso é coisa de empresa grande, Não, não. isso é coisa de quem fala lá de cima, né? Sim. E o objetivo é que a gente tentar mostrar para eles que isso é um diferencial dentro da empresa, que vai potencializar. Então, vamos falar aí do recrutamento. Vamos tentar deixar um pouco mais didático para quem está nos assistindo, ouvindo. Assim, quando a gente está trazendo muito valor, não estou falando de espécie financeira. Estou falando de valor, vamos trazer alguns valores nossos para ficar muito claro. Então, por exemplo, quando eu e a Edleia fomos formalizar, colocar isso no papel para que depois multiplicasse isso nas unidades e tudo mais,
a gente vamos falar de alguns valores. Então, por exemplo, respeito, tá? É um valor muito forte nosso. Se a gente pegar, vem desde a fundação com isso muito enraizado. Legal. Depois, outro valor que é muito importante. Respeito interno, respeito com o cliente, nosso cliente respeito à externo. diversidade, respeito à limitação do Vamos outro. trazer os exemplos para o pessoal entender Fica bem da didática. Então, É. valores. como que isso feito, né, mapeado, como isso Mapeado. vai fazer diferença lá na frente. Isso mesmo. Outro valor muito forte nosso, por exemplo, confiança. Então, a gente tem, claro, o acompanhamento do processo, o acompanhamento das pessoas, mas é um valor muito forte que a gente hoje valoriza, que é criado e a gente tenta buscar isso nas pessoas. Então, respeito, confiança e um outro valor que está ali, nós temos 10, né? Mas um outro muito forte, a ética está entre eles, Sim. contribuição, união. O outro é muito transparência. Transparência do jogo, transparência da operação, transparência do que precisa ser feito. E aí, puxando para o recrutamento e seleção, quando eu tenho o recrutamento, a Edleia está à frente, ou a gente, que depende do perfil, a gente faz junto, a gente tenta já buscar isso nessas pessoas. Então, como se comporta, a gente pergunta ali na entrevista, como que você lida com situações quando você descobre alguma coisa errada em outra empresa, e ali você começa, não tem um teste, um raio-x específico, mas você consegue ir validando com a pessoa esses valores, né? Por exemplo, eu cresci junto com a empresa, o valor nosso de contribuição, união. Então, para ficar muito claro para você que está nos ouvindo, quando a gente fala de valores, são esses. E aí sim, cada pessoa tem os valores, por exemplo, o Guto talvez tenha um valor família que é importante para ele, para cunho pessoal, mas para a empresa. Misturar da empresa. E o Guto tem os valores dele como responsável geral da empresa e por aí vai. Então, para vocês que estão ouvindo, então todos têm, né? Só precisa deixar muito claro isso, porque eu estou construindo uma empresa, eu já tenho uma empresa e estou em crescimento, estou em sucesso. E aí, quando a gente formalizou, a gente teve que transformar tudo Clareza, né? clareza sobre a nossa cultura, para quem já estava no time, né? Porque a gente cresceu e a gente não falava de cultura, a gente vive ela, né? Mas não se fala ela de forma didática, trazer aqui e tudo mais. Então, de forma mais estruturada para quem está nos ouvindo hoje, é isso. Além dos valores, vamos falar de regimento interno, que é as regras do jogo, né? A Edleia fala assim, a gente foi montar, fala assim, não pode riscar a parede, não pode cuidar com o veículo da empresa. Parece bobo, né? Veículo da empresa, tipos de situações, até civilmente respondendo, pessoa física tem, nós como pessoa responde civilmente, como um trânsito, uma regra. Então, tudo isso, né, além dos nossos processos, né? Sim. Começar o começo, meio e fim de que fazer. Então, tudo isso a gente chama base da cultura. Legal. E aí a Edleia, na época, ajudou muito a estruturar e ela tomou a frente nisso de vamos transformar isso no papel, porque depois pode ser que não seja mais o Rodrigo, a Edleia ou o Guto, e a gente está crescendo. Sim, bastante. Muito bem, assim, graças aos esforços de toda a estrutura e a Deus, a gente está crescendo. E a Edleia vem com a formalização ajudando muito nesse sentido. E o RH, eu falo assim, isso aí é uma das funções, né? Por exemplo, a formalização da cultura. É muito importante, às vezes, ter uma pessoa que entende, né, esse assunto para fazer isso daí. A gente usou uma ferramenta, eu vou até falar o nome aqui, porque os créditos da pessoa, né? Treinadores de líderes, que é da Luana, e usou essa ferramenta, mas essa ferramenta, ela envolveu os sócios, envolveu as pessoas, né? E a gente ia fazendo perguntas e foi montando, né? De acordo com o que as pessoas viam da empresa e de acordo com o que era a cultura da empresa realmente, né? Aí foi muito bacana. Então, a pessoa, você tem uma pessoa especializada te ajudar a montar a formalização da sua cultura é bem bacana. E deixa eu pegar assim, o gancho de vocês, trazendo para o lado do empresário, porque eu escuto muito empresário, né? Como eu tenho contato com o empresário, e a gente ouve o empresário assim, poxa, eu contratei e deu errado. Né? Eu imaginava que aquela pessoa ia chegar e ia corresponder, e aí vamos trazer para o que vocês falaram de exemplo, né? Desde o alinhamento de cultura, como até o alinhamento de regras, que é o regimento interno. Então a gente ouve o empresário, vamos dar um exemplo, poxa, eu contratei ele, daí em uma semana ele foi lá e descumpriu uma regra. Mas aí você pergunta para o empresário, mas você tem isso, claro? Deixou claro na Você tem isso na entrevista, né? Então, começa desde o recrutamento que a gente falou aqui, que é a importância de você ter claro qual que é o mapa da cultura da empresa, quais que são os valores, quais que são o regimento interno, porque na entrevista, igual o Rodrigo falou, com perguntas você já vai tentando visualizar se aquela pessoa tem esse perfil. Sim. E quando vai para uma finalização de entrevista, na maioria das vezes você até abre. Ó, a empresa, a cultura dela é essa aqui, o pensamento dela é esse aqui, o objetivo dela é esse aqui. Por exemplo, na Caetano a gente pratica muito isso. Sim. Você se vê nesse contexto,
né? A gente tem aqui algumas regras, você se vê dentro desse contexto. Então, é legal a gente trazer isso para o empresário, porque assim, a gente ouve do empresário, pô, mas só estou fazendo errado. Como fazer certo? Como fazer certo é isso, é um processo. Então, primeiro você começa desenhando né, tendo transparência daquilo ali. Depois você começa no recrutamento trazendo isso à tona e tomando esses cuidados. E deixando claro uma regra, porque também não adianta, né? A comunicação, a gente apanhou muito nisso no passado, né? Pô, existe, mas a gente não estava comunicando de maneira assertiva com o nosso colaborador. Como você vai cobrar isso dele? Deixar muito Se você não deixou claro. claro. Então, acho que é importante trazer essa reflexão também, porque o empresário sempre fala, pô, estou errando, né? Sim. E isso faz um prejuízo enorme. Então, de novo, qual que é a importância do RH? É você minimizar tudo isso. E pegando o gancho para o Rodrigo compartilhar um pouquinho aqui, e a gente ouve também do empresário, cara, mas eu sou muito pequeno, né? Isso não é para mim. Hoje tem possibilidades, por exemplo, no recrutamento, você contratar uma empresa, inclusive a Caetano faz isso hoje. Sim. Com essa pegada, claro que quando está dentro da empresa, né, é muito mais poderoso, mas com essa pegada de tentar minimizar tudo isso que a gente está falando aqui agora. A chance de assertividade é muito maior, né? Pode complementar, Rodrigo. Então, nessa ideia que o Guto está trazendo para a gente, voltando para vocês, empresário, então você está com o jogo já acontecendo. Então, já tem ali 5 pessoas, estou falando de RH, como que eu vou trazer isso para o jogo acontecendo? Então, existe a possibilidade também de fazer isso. Então, começar ali por recrutamento e seleção, alinhou tudo, alinhou as expectativas, alinhou a cultura, alinhou os regimentos, alinhou tudo o que acontece, o que pode, o que não pode, onde aquela empresa quer chegar, já tem aquilo muito claro. Então, para quem está no jogo, conscientizar o time e deixar isso muito claro, que é um trabalho que a gente, eu de Leve, fez e faz quando altera alguma situação. Para quem está começando do zero, ele já entrar com essa visão, né? Ó, já tem que é mais fácil, teoricamente, finalizar, deixar muito claro. Então já teve cliente nosso, por exemplo, com 2 pessoas, fala, Rodrigo, eu nunca sentei. Deixa eu só pegar teu gancho, que é muito legal também, que a gente ouve do empresário. Pô, mas para quem tá rodando é mais fácil fazer, ao contrário. Para quem vai começar, você começar certo, Sim. é muito mais fácil. Agora, você imagina você mudar ou deixar isso documentado com um time já razoável. Vai ter muito impacto, e é normal que tenha impacto, né? Então, eu sempre brinco, falo pelo contrário. É muito mais fácil para quem está começando. Pode demorar um pouquinho mais, mas ele já começa certo. Para quem está a mudar, claro que é um pouco mais doloroso, mas é necessário, né? E para quem está começando, escutando a gente, busque profissionais, assessorias realmente que tenham uma experiência no mercado. Porque também a gente hoje não dá mais você colocar, depositar seu sonho, sua reserva, seu investimento para começar um negócio despreparado. Então tem que buscar mesmo conteúdo como esse, outros conteúdos pode ajudar muito a te dar um norte, a tomar decisão. E aí, puxando do recrutamento e seleção para a gente vir aqui, né, nessa base, então quando a gente vai para o recrutamento e seleção, vamos falar nós da Caetano, a gente já tem ali fundamentos, a gente já tem nossos princípios, nossos valores, às vezes a gente tem que dar uma revisada no nosso material e principalmente alinhando o que a empresa precisa. Então, empresas de pequenos e médios e porte sofrem muito ainda com a indicação. Tu precisa contratar alguém. Vou contratar. Fala com o João, fala com o Caio de Leva, fala com o Rodrigo. E às vezes o que você está precisando é uma indicação, mas que bata com os requisitos da cultura. Tanto Então, né, Rodrigo, que quando a gente vai contratado para recrutamento e seleção, a primeira coisa que a gente faz é um bate-papo com o empresário, né? isso mesmo. Vai saber o que a pessoa vai fazer lá, né? Qual é a expectativa. Aí a gente pesca um pouquinho da cultura da empresa, né? E porque cada função ela é específica, né? 2 erros, né? Esse citado por vocês, né? De ir muito pela indicação, pelo conhecimento. E aí eu me colocando no lugar do empresário, que a gente hoje ouve ele, entende esse momento dele, na maioria das vezes isso. É 2 motivos que acontece. É falta de tempo e despreparo para fazer, né? Então, aí ele vai pelo caminho mais fácil. Pô, a Edilane indicou aqui, então eu vou pegar essa pessoa porque eu acho que vai fazer sentido, que é mais certo a chance de dar certo é muito maior. E, de novo, aí a gente ouve, poxa, eu estou contratando errado, a pessoa não para na minha empresa. Aqui é legal a gente trazer assim, que isso a gente não está colocando a culpa no empresário, mas a gente está dizendo que um RH bem estruturado ou contratado que seja terceirizado pode mudar todo esse jogo. Sim. De novo, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho conhecimento. Aí o Rodrigo falou, atenção, porque hoje também tem empresas oferecendo uma coisa que, na verdade, né, prometendo uma coisa e não conseguindo cumprir. Sim. E aí também não vai resolver teu problema.
Acho que é muito legal trazer essa dor do empresário, né? Porque ele fala, não tem tempo, também não tem conhecimento, cara. Busca alguém que possa te ajudar E a nisso aí. regra na gestão de pessoas e RH é muito clara, pessoal. Invista tempo na contratação e nas pesquisas, no levantamento, e não gaste tempo em desligar caso não faça sentido. Então, realmente essa a forma. Demore para contratar A, e demita rápido se for a- necessário. Exato. A Não regra resolva rápido. básica é nesse sentido. Outra coisa que o empresário, que assim, o Rodrigo vive, né? Que sabe que a gente faz recrutamento, às vezes a gente encontra um colega, manda um currículo lá para mim, né? Sim, E aí a gente acaba explicando. É personalizado, né? Que não é só a função, tem a cultura, tem tudo uma coisa exato. por trás, né? Porque, e a gente escuta muito isso, né? E reforça o que o Guto trouxe e que a Adilene traz. Ou seja, não quer dizer que a pessoa que eu estou indicando para trabalhar para você, porque eu não tive um cuidado de fazer um processo de recrutamento e seleção, não sirva. Mas ela serviu para mim naquela área, naquela empresa, naquele setor, naquela cultura. Vamos falar de novo cultura. Naquele ambiente serviu muito bem. A pessoa performou muito bem, fez entrega muito bem. Não quer dizer que vai performar. No outra cultura, na outra empresa, com outras regras, com outro procedimento, por aí vai. Então, é importante isso que entenda, né? A indicação até é boa, mas para aquele cargo, para aquele setor, Para o momento da empresa, pelas não faz expectativas, sentido, exigências da vaga, né? frustra os dois lados e a indicação fica até sem efeito. Então, poxa, Até a gente faz isso na empresa. Quando a gente desliga alguém e vai comunicar, a gente fala, gente, não é porque a pessoa é ruim, é que estava compatível aqui com o momento, né? Explica um pouquinho assim para o pessoal, para os empresários, até para eles entenderem, claro, como que vocês fazem hoje na Caetano, como que é um processo de recrutamento hoje na Caetano e quando um empresário contrata esse serviço com vocês para vocês fazerem. Bem de forma resumida, né? O passo a passo, o que que é feito hoje, como que é feito, né? Até para o empresário falar, poxa, mas será que eu preciso disso mesmo? Né? Será que eu preciso fazer esse investimento? Né? Compartilha aqui vocês dois juntos aí, que eu de cabeça eu confesso que eu não lembro do passo a passo. Vamos Eu lá. já não faço, mas eu não faço isso há muito tempo já. Beleza. Bom, para quem, como a gente já está inserido dentro da Caetano, a gente já vive a cultura, já tem ali nossos fundamentos, princípio muito enraizado e vivenciando aquilo no dia a dia. Então, algumas coisas a gente já acaba vivenciando. A gente tem para nós nível de régua, né? Então, por exemplo, a nossa régua de busca para trabalhar na Caetano, dependendo do que a gente precisa, um estagiário é uma linha, um auxiliar é uma linha, um líder de setor é uma outra linha que a gente busca. Mas a base é nossa cultura e nossos princípios e fundamentos e por aí vai. Então, vamos lá. Precisando agora de um estagiário para o departamento fiscal. Então, a gente vai alinhar com o líder, né, do fiscal, que exatamente ele está buscando, né, se para aquele estágio específico ele está buscando, ou para um auxiliar, ele está buscando uma pessoa muito mais técnica, ou uma pessoa muito mais de formalidade no quesito de operação, de fazer mais só, ou ele está buscando uma pessoa mais com uma pegada comunicativa, porque esse auxiliar ou estagiário do fiscal vai ter interação direta com o cliente. E aí a gente usa o termo requisito. Então a gente começa requisito, boa comunicação, centrado, organizado, organizada, que seja, a gente traz ali os requisitos, aí os requisitos tanto comportamentais e tanto técnicos. Precisa estar graduando, já ter uma formação, precisa ter um curso técnico, e aí a gente vai mapeando isso junto na Caetano e busca. Como a gente tem algumas ferramentas, a gente acaba usando alguns recursos, uma plataforma digital para acelerar o processo e tudo mais. E aí, a partir daí, a gente senta com o nosso marketing, desenha a vaga e a gente anuncia. E aí a gente começa o processo de recrutamento, aí depois vem a seleção, e aí sim a etapa Porque quando faz a vaga, vem os currículos, né? Que é a primeira, né? Primeira seleção. Aí, após o currículo, a gente faz as entrevistas online, né? Que é uma outra seleção. Aí, depois que vem para presencial. Se pela online a gente conseguiu filtrar, assim, uma quantidade menor de nomes, né? Sim, faça sentido. Faça sentido, a gente já traz o empresário. Se a gente precisar ainda, a gente faz uma presencial, se for necessário, né? E depois chama o empresário. Acho que é legal vocês falaram da triagem, eu ouço muito vocês falarem para a gente, quando a gente, né, vocês trazem um resumo de uma contratação, do quando um cliente contratou, que essa triagem, né, ela já filtra justamente isso que vocês acabaram de falar, né? Então, quando vocês fazem essa prestação de serviço para o empresário, vocês definiram ali os requisitos daquela vaga, quais as atividades que aquela pessoa vai fazer. E na triagem você já consegue, pelo currículo da pessoa,
né? E por isso que é importante também quem está do outro lado e está buscando uma vaga, fazer um currículo muito bem elaborado e verdadeiro, porque ali na triagem você já consegue identificar se aquela pessoa tem ou não. E, de novo, é muito legal que o Rodrigo trouxe uma fala aqui, a gente deixar claro, né? Que um papel do RH, essa pessoa, porventura, ela não foi selecionada na triagem, não significa que ela não é um bom profissional. É que para esses requisitos, para aquela necessidade da vaga, não faz sentido. Né? E já aconteceu muitas vezes de vocês fazerem isso, essa pessoa não passar, às vezes, numa vaga e numa outra vaga que foi aberta, Sim. que vocês até fazem esse trabalho de selecionar. Mas voltando um pouquinho assim para o lado do empresário, né? É, vamos, assim, não sei se vocês conseguem trazer um exemplo hoje, para dar uma vaga para restaurante. Beleza, Né? vamos lá. Dá um exemplo, como que é, por exemplo, faz contato com o empresário, né? Beleza, então vamos lá. A gente A teve. gente traz a contabilidade aqui, Fica às muito. vezes o empresário fala, pô, a contabilidade. Vamos para a É, realidade do pessoal que está nos ouvindo. Vamos lá, comércio e varejo. Eu estou precisando de um caixa para um restaurante específico. Então a pessoa viu ali o anúncio da Caetano, ou fez contato pela Cadileia, ou fez contato com você, ou o network caiu na nossa base. Estou precisando contratar alguém. Então a primeira questão é essa, contratar alguém. E aí esse alguém, a gente junto com o empresário, vamos entender melhor. Então, um caixa de um restaurante, enfim. E aí, com essa, Rodrigo, mas é caixa, a pessoa qualquer. Não, porque ele queria o quê? Ele queria uma pessoa para o caixa, mas que tivesse um comportamento um pouco mais extrovertido, mais dinâmico. Por quê? Imagina eu almoçando, nós almoçando num lugar e a gente vai ser atendido por um caixa totalmente fechado. Ou um caixa diferente de uma agência, enfim, não que todos os caixas têm que ter. Eu acho que atendimento é o básico, mas eu falo assim, com uma dinâmica diferente. Então ela queria ter isso. esse empresário que já está pensando até no pós-venda Sim, indiretamente. O exato. cara vai perguntar ali se fez sentido, se está satisfeito ou não, vai interagir com essa pessoa para que ela volte. Desde o atendimento, porque ele está pensando desde o atendimento, na hora que ele entra, o ambiente, o atendimento da garçonete ali, a comida E, ó, boa, por mas isso, a hora que eu vou fechar ali a minha comanda, eu tô levando uma patada do caixa, vamos dizer assim. E aí esse empresário ele trouxe assim, então eu estou buscando uma pessoa para o caixa que seja dinâmica, que seja um humor, né, visível, porque a gente tem perfis de pessoas. E aí a gente mapeia com ele nesse sentido. Aí para o requisito a gente monta. Então, por exemplo, assim, ó, dinâmica, proativa, comunicativa, são características comportamentais. Aí a gente pergunta: você exige que o seu caixa tenha uma capacitação técnica? Então a gente às vezes faz a pergunta porque às vezes a pessoa quer, Rodrigo, eu quero que domine um pouco de fluxo de caixa, de financeiro, conheça um pouco de finanças. Ele fala: não, Rodrigo, não precisa porque hoje eu tenho um sistema que consegue dar isso para mim. A questão mais do é o dia a perfil dia, ele fazer a venda, é gerenciar o mais recebimento. mas, se você achar alguém que entregou o currículo, que tem essa experiência de caixa, claro que soma mais. Porque o caixa hoje é uma questão mais ali, dinheiro, contato e tudo mais, além de atender o cliente. Que é alinhar essa expectativa e já a gente já vai pescando um pouquinho da cultura da empresa, né? Sim, eu vou pegar essa fala de vocês, dois insights. Primeiro insight, vamos pegar o exemplo do operador de caixa. Assim, Né? A gente vê, às vezes, o empresário precisa de um operador de caixa, anuncia. Não toma esse cuidado que nós estamos falando aqui agora de entender qual que é as atividades e qual que é a expectativa que se espera desse caixa. Então, vamos dar um exemplo de caixa. Você pode estar contratando um operador de caixa que é para fazer a gestão financeira da tua empresa, que aí não necessariamente precisa ter talvez esses requisitos que o Rodrigo acabou de mencionar. exato. Eu preciso ter uma pessoa proativa, boa comunicação, não, né? Então, eu queria reforçar assim para o empresário, para até desmistificar. Que ele fala, mas será que eu preciso contratar um RH ou ter um RH para fazer isso aqui? É justamente isso que eu queria trazer nesse bate-papo nosso, da importância do RH. O RH é um especialista, vocês são especialistas em ajudar e ter uma assertividade nisso daqui. Sim. Né? E esse é um erro comum. E depois o que acaba acontecendo? Frustra, Sim. né? Frustra, não dá certo, acaba tendo ali a necessidade de demitir, e na verdade não é porque a pessoa não correspondeu, é que não foi feito um alinhamento correto. Exato. E o segundo insight dessa fala de vocês, que eu acho que é muito legal a gente compartilhar, é o pensamento desse empresário, que eu achei muito bacana, né? Um restaurante hoje a gente tem aquela preocupação que, pô, eu tendo uma boa comida, tá beleza. Não, se você for fazer um delivery, mais ou menos, porque também tem a questão da logística da entrega, de chegar quentinho ou não. Mas falando no restaurante, é legal que você trouxe essa trajetória e o empresário tem essa visão.
Porque ele está pensando na experiência do começo ao fim. Desde quando o cliente chega, como que é o ambiente, né? Como que ele é atendido pelo garçom, como que ele fica satisfeito com a comida, se a comida está adequada, e no final, se ele está fazendo a finalização do pagamento dele ali, está tendo um atendimento com uma experiência diferente. Então, dois insights legais. Primeiro, do recrutamento, da importância disso aí, e o segundo insight do empresário abrir a cabeça para essa realidade do novo mercado. Porque não basta, mas hoje pegando de novo o exemplo do restaurante, a gente pode levar para vários níveis, né? Não basta ter um produto só. Se você não souber embalar esse produto, gerar uma experiência para esse cliente, você não vai performar. E isso tem a ver com o quê? Com pessoas, que é totalmente o assunto que a gente está falando aqui hoje, né? Isso mesmo. E ele saiba também que ele vai, quando ele contrata um profissional, ele vai ter um serviço personalizado, né? Exato. Vai ser de acordo com o que ele precisa, de acordo com o que a empresa precisa. Porque não é sorteio, né? Eu acho que o recrutamento hoje, recrutamento e seleção profissional, que é o que a gente faz e o que a gente oferta para os nossos clientes e não clientes também, a gente realmente olha currículo por currículo. A gente se dedica tempo ali e não, vou dar um sorteio aí, pega. Não, não é assim que funciona. Até porque nós tivemos experiências e a gente estudou para isso, não é assim que funciona. Sim. Não é sorteio. É legal a gente até falar assim, porque não é maravilhoso, a gente errou bastante também, aprendemos por e hoje a gente vem lapidando, e sempre assim, né? Tudo lá, tudo, vocês podem dizer, é aprendizado, não quer dizer que fez uma vez que não vai. E a gente usa muito, assim, não tem 100%. O Bootstrap a gente sabe que não é 100%, mas a assertividade, ela pode ser aumentada muito quando vem com um cunho profissional, recrutamento, seleção, estruturação de cultura, um bate-papo que a gente possa ter ali com o empresário para ajudar ele a despertar esse olhar nesse sentido, tá? Legal. Que a gente pode comparar, assim, que a gente tem muito isso, né? A pessoa fala assim, nossa, mas é caro, né? Aí, né? Aí a gente falar para o empresário ver o custo de contratar errado. Quanto que é esse custo? Para ver se não vale a pena contratar uma pessoa especializada para isso daí. Acho que a gente acha legal que a gente trouxe assim, né? E de novo, né? O empresário precisa abrir a cabeça dele. Uma contratação errada, ela impacta em tempo, ela impacta no tempo do empresário para pôr essa pessoa, para treinar essa pessoa, ela impacta financeiramente, porque depois você fazer o acerto desse funcionário, queira sim, queira não, pode comprometer ali um fluxo de caixa do empresário, principalmente quando a gente ouve aí empresários que têm essa rotatividade muito alta, isso pode comprometer até uma gestão financeira. E mais além, pode comprometer o negócio, porque nós acabamos agora de falar de experiência. Então, uma contratação errada, que a gente já trouxe bem o comparativo, é caro. Caro é você errar. Se você acertar, ele não é caro, porque é um investimento que vai te trazer resultado lá na frente. Então, acho que é muito legal trazer isso aí. E aí eu queria, assim, pegar esse gancho com vocês do recrutamento, né? Antes de falar da sequência, que seria uma integração, que eu acho que é muito válido a gente trazer aqui, fala um pouquinho hoje também das ferramentas. Então, por exemplo, dependendo do nível de vaga, hoje o Rodrigo falou muito de comportamento. Vocês são especialistas, então vocês numa conversa com o grupo, mais ou menos vocês identificam qual que é o meu perfil, possíveis comportamentos que eu possa ter ou não. Claro que, né, que é uma sensibilidade, mas hoje tem ferramentas também, dependendo do nível da vaga, que vocês ofertam isso também. Compartilhe um pouquinho como que essa ferramenta ela faz uma análise. É uma ferramenta que a gente usa aqui na Caetano, né, Rodrigo? A gente usa a Solids, né? A Solids, que é a ferramenta que a gente usa aqui dentro, mas o pessoal conhece muito essa ferramenta que você está querendo dizer é que traça o perfil, né? Isso. Comportamental da pessoa. É baseada na metodologia DISC, né? Sim. E por ali você consegue. A gente não usa a ferramenta especificamente assim, por exemplo, primeiro a gente olha currículo, olha tudo, depois que a gente vai olhar o perfil da pessoa, né? Não é isso aí que determina, né, a contratação. Mas ela ajuda muito porque você consegue visualizar, assim, te ajuda além do olhar nosso, né? Quando está conversando com a pessoa, a ver o comportamento daquela pessoa, né? E a gente usa aqui dentro da Caetano para os colaboradores, inclusive a gente faz o devolutivo com todos, né? Ali eles entendem bastante o porquê que eles se comportam em certos momentos, né? É uma ferramenta muito bacana. Quando quiser compartilhar. Acho que agrega muito assim, vamos pegar um caso prático para quem está nos ouvindo. Por exemplo, eu e a Edileia teve um cliente que era uma doutora médica e ela precisava de um apoio ali. Ali se chama recepcionista, secretária, depende
cada cultura, cada ambiente tem um termo. Vamos usar o termo secretário. E aí a doutora, ela falou assim, Rodrigo, Edleia, eu tenho a necessidade de ter mais alguém para somar com o time e eu gostaria que fosse o oposto meu. Então, enquanto a doutora era totalmente mais reservada, tímida, introspectiva, extremamente organizada e por aí vai, ela gostaria de ter um oposto. Isso não quer dizer que vai contra ela, mas ela queria é, dar uma diversidade para o Ela queria negócio se dela, potencializar. potencializar. É de novo pensando no. É muito negócio, porque assim, ela está pensando no cliente. Exato. Eu falho nisso daqui, eu quero ter uma pessoa que me complemente nisso aqui. Ou às vezes uma pessoa igual. Ela não, ela já tinha essa consciência do perfil dela, de como ela O estava empresário também falha muito nisso, porque ele fala assim, é muito mais fácil ter o meu perfil, que é assim, teoricamente você fala, tá dando tudo bem, porque concorda, e na verdade não é, né? É de novo, olha quem que é o principal lá, que é o cliente. Sim, E sim. faz a diferença para ele, e às vezes a diferença é ter uma pessoa. E essa doutora específica, ela queria buscar essa pessoa para fazer essa diversidade e para ser um pouco um atendimento caloroso. E aí, puxando o perfil que a Isléia usou aqui, que é a ferramenta que a gente usa, ela foi, assim, um ponto para tomar decisão. Então, por exemplo, ela falou, Rodrigo, Isléia, faz para mim o teste com essa pessoa e traz para mim um resumo só para validar essa questão de comportamento. Então, lá no teste, por exemplo, mostrou que a pessoa se socializa muito bem, que a pessoa tem habilidade de comunicação muito boa, que a pessoa gosta e se preocupa com o outro, até no primeiro a outra pessoa do que ela. E aí, para somar no negócio dessa doutora específica, ela falou, Rodrigo, essa tinha várias candidatas, né? Então, por exemplo, de 50 foi para 25, de 25 foi para 10, de 10 foi para 5, fechou ali em 4, 3. Dessas 3, ela fez o teste. E aí a Edleia trouxe o resultado para a pessoa falar, ó, aqui a gente tem os currículos, as 3. Na verdade, se tivesse negócio de expansão, seria as 3 Contratado. Só que aí o teste, a ferramenta Deve ter ficado no radar dela, né? Sim, Ficou. e aí o teste ajudou a doutora a tomar uma decisão, que é uma ferramenta que a gente usa no recrutamento de seleção. Então, além da nossa experiência, quando a gente fala um olho, um contato, por trás disso a nossa experiência, as abordagens, as técnicas de recrutamento de seleção. Também não é só, vamos lá, quem o Rodrigo gosta. Não, não, não é assim, porque não funciona, nós vamos regredir, né? Mas é toda uma técnica que a Edileia faz para nesse sentido. E a ferramenta ela vem para ajudar nessa assertividade que a gente tem que tomar cuidado. Até porque a gente sabe que até em função da função que a pessoa vai exercer dentro da empresa, a gente já sabe mais ou menos o perfil que a pessoa tem que ter, né? Isso também ajuda bastante. Eu vou até falar no nosso podcast de sócios, a gente trouxe até um exemplo da Caetano, né? Sim. Depois que a gente começou a usar todos esses recursos do RH, essa reestruturação, esse desenho que a gente falou que agora da cultura, a gente também chegou a uma conclusão num certo momento que para nós era mais interessante contratar um comportamento do que simplesmente a questão técnica, né? E a gente viu o quanto isso também é positivo. Não, né? Claro que precisa ter esse especialista, essa estrutura para fazer isso daí para que seja assertivo, né? Porque senão também a pessoa fala, vou contratar só comportamento, aí não tem o técnico, ferra. Né? Mas a gente fez muito isso no nosso podcast, quem tiver interesse até volta lá um pouquinho, vai assistir esse podcast do sócio, que a gente fala um pouquinho disso daí, e quanto isso também foi importante para Caetano. É claro que se tiver os dois, maravilha. Mas se não tem, às vezes a gente acaba optando mais por um lado comportamental, alinhamento de cultura, pessoa que queira aprender, que queira se desenvolver, do que simplesmente aquele um que tem o técnico maravilhoso, mas que o exemplo da doutora foi muito legal, quer dizer, você vai trazer para a tua operação, não vai fazer sentido. Né? Ele vai resolver o teu problema naquele momento, mas depois não vai resolver o futuro. Né? Então, eu acho que é legal a gente trazer, dentro desse tema, a importância do RH, de como ele pode trazer resultados positivos para sua empresa nesse sentido. Pode. O RH nosso, né, Rodrigo? Sim. Quando Dois perfis diferentes. Para você se dar quando foi escolher o sócio, até hoje eu penso muito nisso, sempre fazer pessoas podem complementar, mesmo na linha que a gente leva na linha de doutora, porque a gente entende que com sabedoria esse choque ele é fundamental, né? Uma pessoa soma com a outra. Mas aí, assim, para a gente fechar um pouquinho esse lado aqui do recrutamento, beleza, né? Fiz ali um alinhamento, vocês fizeram todo o processo com o empresário, ou faz na Caetano, desenhei expectativa, você tem um mapa de cultura ótimo, se não tem, tentou levantar pelo menos o que se espera, quais são os valores. Fiz o recrutamento, fiz todo o processo, triagem, selecionei, levei o candidato, fiz entrevista, identificamos e escolhemos o candidato.
Aí eu queria trazer aqui uma reflexão também que eu ouço muito empresário errar. Aí esse funcionário vai entrar dentro da empresa. Como que é a importância? Eu queria que vocês falassem da importância que o pessoal não dá valor hoje, que é a integração desse colaborador. Alinhado com o que a gente acabou de falar aqui agora. A expectativa, clareza. Compartilha um pouquinho. Né? Acho que isso também é o empresário erra muito. Ah, eu contratei, acho que acertei, aí vamos dar o exemplo do caixa. Ele queria uma pessoa que se comunicasse, mas ele não fala para o cliente, cara, eu gostaria que você se relacionasse com esse cliente meu, fizesse perguntas para ele, perguntasse se ele ficou satisfeito, se ele pretende voltar, né? Se ele tem alguma indicação para fazer, hoje o pessoal usa muito esse artifício. Então, assim, de novo, acerta aqui, mas depois não faz o que precisa ser feito e aí não dá sequência. Acompanhamento. Pode puxar? Pode sim. Vamos lá, vamos falar de integração. Então, supondo então que você fez já os requisitos, os levantamentos, o alinhamento de valores, a cultura, a estratégia da empresa, que também se está buscando, por exemplo, um vendedor já sabe que vai ter que vender, óbvio, né? Então a gente fez isso, contratou amanhã ou segunda-feira, é o primeiro dia de trabalho. Então, quando a gente fala de integração, por mais que a gente fale assim, que é óbvio, né? Ah, deixei lá no anúncio feito isso. O cara falou que é vendedor. O cara falou que faz isso. Ou a pessoa era aquilo. A integração, ela vem o quê? Bom, agora você está dentro de casa e o jogo vai dar sequência com base do que a gente conversou, mas a gente tem algumas diretrizes a seguir, como, por exemplo, se acontecer essa situação é dessa forma, o cliente eu gostaria que você seguisse dessa forma, porque numa entrevista é muito pouco tempo. Então, a integração eu vejo que além de integrar, né, não trazer a nova pessoa para dentro de casa, dentro da empresa, dentro do seu negócio, é importante você realinhar isso, falar o que eu espero na minha ausência, fora da minha ausência, com o cliente, sem cliente, as abordagens, os recursos, as ferramentas. Então, isso é muito importante. Porque aí o colaborador em tese, não necessariamente a nova pessoa não vai estar na sua cola o tempo todo, ele vai estar sozinho depois. Então a integração ela vai servir para isso, para dar o start, validando o que foi falado na entrevista, no recrutamento e seleção, validando como a empresa quer das próximas, né, dos próximos capítulos da jornada do negócio e por aí vai. E isso, então é importante muito isso. Tem muito, talvez formalizado, quando a gente fala formalizado aqui, pessoal, Treinar, vamos treinar, treinar, mostrar, cara, aqui na nossa empresa funciona assim. isso. Porque às vezes também o colaborador vem com Sim. uma experiência do mas eu sorteio, não, tudo bem. Mas aqui a gente gostaria que você fizesse assim, tá? Eu sei que precisar mudar, se na frente fizer sentido, né? O que ajuda muito na integração é o que a gente tem já documentado, né? Porque a gente tem o manual da cultura documentado, a pessoa escuta, a gente lê o manual para ela e depois ela tem acesso a esse manual, né? O regimento interno, a mesma coisa, né? E outra coisa que eu acho bacana, que às vezes a gente apresenta todos os setores da empresa, né, Rodrigo? Que aí a pessoa, nessa integração, a gente deixa muito claro para ela que é a oportunidade também dela ver se ela tá ali, ali vai ser um lugar que ela vê, se ela está alinhada com os valores dela. Porque não, a pessoa também, a gente tem que se preocupar se a pessoa vai se sentir bem ali, né? Além de tudo que você disse aí, vocês trazem também quais são os clientes da Caetano, quais são os serviços da Caetano. Que é um erro muito até nos treinamentos que o Rodrigo ministra, ele fala muito, né? Por exemplo, eu quero que a pessoa seja um bom vendedor, mas na integração desse funcionário, eu nem apresento para ela quais são os meus produtos, quais são os diferenciais do meu produto. Então, de novo, a integração é o momento de você treinar, de você alinhar, de você mostrar tudo que a empresa tem, o que ela espera, e ali fazer esse alinhamento até de expectativa e de próximos passos. Estou trazendo muito esse tema aqui também, porque assim, o pessoal erra muito nisso daí, né? Entender que o RH, o papel dele, que a gente estava falando no começo, qual é o papel do RH? É isso que a gente está compartilhando aqui, ó. Eu monto a estrutura, eu recruto correto, eu cuido dessa integração, e essa integração também não acaba ali, porque a gente fala integração, esse colaborador que está lá dentro, ele sempre está precisando ser revisto, ser treinado de novo, e como que eu faço isso, que a gente vai entrar um pouquinho aqui, né? Que é esse acompanhamento, que eu queria falar também que é um papel do RH, né? Como mensurar a produtividade, que indicadores que são importantes, para o empresário ter uma linha de raciocínio aqui do que esse RH pode trazer para o negócio dele. Vamos pegar um caso de um cliente também, para ficar no comércio de roupa e calçado. Então, ele fez a contratação, teve ali a integração e tudo mais, e aí ele fez, teve o recrutamento e seleção, fez o processo, teve a contratação e começou a trabalhar. Então, o jogo começou ali com a pessoa.
E aí na integração foi feito ali o alinhamento, ó, nosso horário é esse, as coisas daqui é isso, os clientes. A parte operacional foi alinhada, algum ponto de vista ali foi alinhado nesse sentido. O que aconteceu? Soltou, deixou que isso não precisaria de um acompanhamento. Então, ali, os 15 dias, os 20 dias foi indo um mês, 2 meses, 3 meses, e aí o próprio empresário ficou um pouco, Rodrigo, estou com dificuldade aqui nesse sentido, né? E aí a pessoa vem, às vezes vai tomar um café ou faz uma troca ali de mensagem, uma ligação, e fala assim, tá, qual foi a última vez que você falou com a pessoa dos pontos de quando começou? Ah, Rodrigo, só foi aquela vez que entrou na empresa. Então, esse acompanhamento, se a gente vai estruturar de bate-papo, se vai ser em formato de reunião, se vai... Mais uma palavra, treinamento e acompanhamento. Legal. Porque não basta só treinar, mas tem que acompanhar. Que é mensurar, né? E aí você vai acompanhando performance. Da mesma forma... Deixa eu só fazer um adendo aqui que é legal para a gente falar, porque a gente falou que hoje a Caetano auxilia no processo de recrutamento, né? Tem esse serviço terceirizado, deixar claro para o empresário que a gente consegue apoiar também nessa estruturação de RH, mas é um serviço consultivo. Né? Não tem a ver com esse serviço de recrutamento, que ele morre ali no processo final, claro que por nosso perfil a gente acaba dando esse respaldo para o cliente, para tentar ajudar, porque a nossa missão é ajudar o empresário. Né? Mas para aqueles que estão nos ouvindo e gostaria de poxa, Rodrigo, estou fazendo errado desde o começo. Então, etapas. Então, lá atrás, da mesma forma que a gente fez etapas, é etapas. Então, começa organizando a casa aqui, fazendo o recrutamento certo, depois faz a integração, depois faz a reunião de alinhamento, e aí treinou, integrou, treinou, alinhou as frentes, seguiu. Se você não fizer o acompanhamento, muita coisa acontece, desde tipos de clientes, perfis, desafio e coisas que acontecem ali no imprevisto que pode acontecer. E aí, se você não tem um acompanhamento, você perde a mão. E aí, se perde a mão, desalinha. São mesmo dupla, patrão, funcionário, funcionário, patrão. Então, tem que ter bem muito aberto isso, essa comunicação. E aí, quando você faz um acompanhamento, se você percebeu, por exemplo, o Guto alinhou com o Rodrigo que esse copo tem que ficar assim, tal, tal. Aí depois, daqui 15 dias, não está seguindo porque foi uma coisa combinada. Para o cliente é melhor assim. Para a empresa é melhor assim. Não é porque o Guto quer, não é porque a ideia quer. É porque o negócio a gente definiu dessa forma. Porque já está rodando, principalmente o pessoal que já está rodando o negócio, já tem um padrão ali, né? Enfim. E aí eu começo a fazer diferente isso, com uma analogia do copo, aí o Guto já tem uma base. Ó, Rodrigo, lembra que a gente conversou sobre o procedimento do copo, por causa do cliente, que é isso, que vai, então serve para tudo, desde a clínica, comércio, varejo, indústria e tudo mais. Não estou fazendo o que foi combinado. Então, o que precisa? Precisa do suporte meu da empresa para te ajudar? Vamos rever aqui. Rever. Ou, não, eu mudei porque eu não quero, mas a gente sabe que isso impacta toda a estrutura da empresa. Né? Então, aí, a partir daí já começa a ter. Então, quando você tem um acompanhamento, você não vai esperar pegar fogo em tudo. Começou a sair fumaça, você começou a fazer alguma coisa que não estava ali na integração, no recrutamento, ou no recrutamento, na integração, no treinamento, e não, já vamos alinhar isso aí. Até porque a pessoa tem que entender uma coisa, a pessoa tem um período de experiência, né? Esse período de experiência é crucial ali, tanto para a pessoa como para o empresário. Se ela consegue, naquele período de experiência, perceber, por exemplo, que a pessoa não vai voltar o copo para o lugar certo, né? Ela aí a gente já sabe que tem que ser uma atitude totalmente diferente, que a pessoa não vai fazer, não tem como, que é a hora que a gente lembra também da pessoa da parte até financeira, né? Porque, que nem vocês acabaram de falar aqui, se contratar e demitir de acordo, no momento certo, né? Se esperar muito, a pessoa já vai tendo um custo muito maior para a empresa, e aí a gente. E isso pode gerar um desconforto enorme dentro da. Isso, dá uma puxadinha. No custo. Pode gerar um desconforto com os demais membros do time, né? Essa pessoa pode estar. Acho que a gente vai falar um pouquinho de demissão, mas né, aproveitando o momento, é que a gente falou lá, cara, contratar certo e demitir, se for o caso, rápido, agir rápido para que corrija. Isso. Porque você viu que não foi passado, né? Você fez sua parte, fez o treinamento, está fazendo acompanhamento, não está tendo evolução, é o que a Edilé acabou de falar. Pô, resolva esse problema. Porque se você não resolver, isso vai te trazer consequências lá na frente, financeira, perda de cliente, insatisfação interna com o time. Então a gente precisa tratar o negócio como um negócio. Só que é legal a gente trazer isso para o empresário, que de repente o empresário vai, então demitir é o caminho. Não, né? Porque se você não estiver fazendo essa outra parte muito bem feita, não, assim, vai evitar de continuar o problema, mas não está resolvendo o teu problema.
perguntou o que a pessoa precisa para ela entender que aquilo ali não é a maneira correta. Aí, se você vê que não tem jeito, aí que é a hora de partir por uma coisa mais, né, drástica, né? Eu vou falar do desligamento, né? Que eu ia perguntar para vocês assim, deixar para o empresário dicas, né? Por exemplo, indicadores que hoje seriam importantes do RH estar acompanhando e estar mensurando. Porque assim, a gente está falando para o empresário, tá bom, mas como que eu sei se eu estou indo bem, né? De novo, eu vejo o empresário falar, eu sei se está indo bem se está sobrando dinheiro no final do mês. Quando não sobra, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Estou tendo lucro, estou tendo prejuízo. Eu estou indo bem quando eu vejo que o funcionário está indo ali, está cumprindo e tal. Mas, sim, indicadores, né? O que hoje seria legal para monitorar para falar, meu, tenho certeza que não está. Vamos trazer pelo menos uns dois, três aqui que a gente acha que é fundamental. Ó, a rotatividade que é o turnover, vamos trazer para a linguagem assim, do pequeno empresário. São as pessoas que permanecem ali na empresa, o tanto tempo que fica ali, e por aí vai. Então, se você hoje, olhando assim o seu histórico, aquele que já está trabalhando, mudando contigo, cara, quanto tempo as pessoas estão ficando dentro da sua empresa? Ou, se não é de forma geral, naquele setor, ou naquele departamento, ou com aquela unidade específica, né? Então, isso a gente chama de turnover, né? Que a rotatividade de pessoas dentro da empresa, que é um indicador muito importante para a pessoa analisar. Porque, às vezes, mesmo que ele está com dinheiro no bolso, mesmo que o negócio parece que está dando certo, eu estou conseguindo pagar minhas contas, poderia estar muito melhor. Melhor. Quando a gente olha, isso que a gente fala, até olha com um olhar profissional sobre o seu negócio, né? Pensou se você tivesse mais tempo para outras coisas, se o negócio tivesse lucratividade e por aí vai. Aí voltando para o indicador do turnover, que é uma questão de desligamento da empresa ou da atividade, por aí vai. Então é importante, é um indicador para você analisar. Ah, mas não quero fazer sistema, não. Só pega ali, pega a gente no Puxa uma história. É, E a gente vai falar, ó, desligue rápido. Mas se você estiver desligando muito, demitindo muito, peraí, meu. Olha se você não tá sobrando dinheiro, não poderia estar melhor. Olha, com certeza, quem tem uma rotatividade muito alta, algumas exceções de negócios que é normal essa rotatividade, mas sempre tem que olhar com carinho, porque se tiver tendo uma demissão muito rápida, alguma coisa está errada. Aí volta para o teu processo de novo. Monta o RH, vai lá no RH, que alguma coisa do processo Mas não está eu legal. acho que o turnover é um termômetro, né? Por exemplo, se você a rotatividade está alta, está entrando pessoas e está saindo, né? Você pode ver liderança. Será que é a liderança, né? O erro pode Será que falta de treinamento, né? falta de acompanhamento. E você começa a levantar várias lebres, né? Isso já tinha situações que no próprio empresário, Rodrigo, eu tenho um temperamento muito forte. Difícil de. Aí foi bom, a parte mais difícil a gente já conseguiu, você ter consciência que você tem um temperamento forte. Agora a questão você quer mudar, continuar crescendo, porque senão não vai ter funcionário ou colaborador. Agora você fica pequenininho, só pequenininho, onde você consegue controlar. E aí, que também não tem certo e errado, né? A gente fala dele, não tem certo e errado, depende do que a pessoa quer. Sei, exatamente. Agora, se não tiver conformado que ninguém para com ele tem a consciência que o temperamento dele é difícil, aí não tem muito. Ou ele muda, ou ele muda o negócio dele sempre. Ou ele aceita que vai ser daqui. E o turnover ele vem por isso. Então, assim, o indicador que está saindo gente da empresa, por trás disso, esses pontos que a Lilian trouxe é muito importante, que é a cultura da empresa. O Rodrigo trouxe um exemplo, que eu até sei qual eu imagino que seja, né? O legal é que esse empresário, ele percebeu isso nele, aí ele fez uma devolutiva do comportamento. Sim, legal. E aí, porque ele queria ver como que ele estava se comportando em determinado momento. Que a partir do momento que você se conhece, né? E melhora, pelo jeito, melhora bastante, né, Rodrigo? Vocês falam na análise de perfil, essa devolutiva, especialista é muito legal, desde que a pessoa se permita, né, a mudar, porque, de novo, não tem bom, ruim, certo, errado, mas tem coisas que impactam negativamente. Quando você descobre que está impactando negativamente e aceita mudar, meu, isso é transformador, você vai evoluir. E a análise comportamental e especialista, ela ajuda a dar a direção. Claro que vocês não vão falar, não mostra para a pessoa, depois a pessoa vai mostrar para mim, não. Porque a pessoa vai identificar, e se ela quiser identificar e ela quiser mudar, ali vai ter condições dela fazer isso daí. Então é legal. E hoje a gente tem o recurso humano, ele tem muitas ferramentas e uma pegada profissional, é muito possível agregar desde o pequeno, médio empresário nesse sentido, porque é coisa que a gente só vê em empresas de grande porte, né?
Então, hoje está muito mais acessível ter esse cuidado e ter esse ponto. Além do turnover, que é o indicador... Vamos pegar mais vamos lá, que está puxando aqui. O clima organizacional é um indicador. Eu acho que antes da gente entrar no clima, acho que lembra o que você trouxe. Mas Eu faria, por exemplo, pensando no pequeno empresário. Turnover, produtividade legal, mas é mais um acompanhamento de operação mais legal. Eu faria satisfação do cliente. Um termômetro que a gente falha muito de novo, porque a gente vai muito na nossa percepção. De novo, o turnover, né? E a gente debate com o empresário e fala, não, meu, mas isso aqui é assim mesmo. Né? Eu prefiro já desligar e tá tudo bem e tal, né? Mas, cara, mede isso daí. Como que você mede? Você tem aqui um índice que está te chamando a atenção, que serve de alerta para você. Como você quer comprovar isso? Pergunta para o cliente. Aí ele vai falar, pô, sou mal atendido, o atendimento não é o que se promete, não é o que se vende. Então, acho que hoje pesquisa, né, nos treinamentos que a gente desenvolve aí, que o Rodrigo até fala de excelência do atendimento, uma coisa que é básica, que o pessoal parou de fazer. Pergunta para o seu cliente o que ele gostaria de diferente, se ele está contente ou não. Então, É uma... porque assim, isso vai permitir você melhorar as pessoas, melhorar o engajamento do time e fazer o nosso. Para assistir é uma pergunta simples. Uma nota de 0 a 5, quanto você indicaria a sua empresa para um amigo seu? Né? Porque você não indica, o sentido da pergunta é, você não indica uma coisa ruim para um amigo seu, né? Bacana. Aí pegando o que o Rodrigo trouxe aí, que eu acho que o clima organizacional tem muito a ver também como indicador, né? E também uma falha do empresário, que aí eu acho que vem muito assim, ó, como eu começar a melhorar, a estruturar minha empresa na questão de gestão de pessoas? Acho que estou errado. Acho que começaria por uma análise de clima organizacional. Como que tá, quem já está rodando, quem não está. A gente falou, é mais fácil, você já começa estruturando. Sim. Mas quem não está, talvez antes de começar a mapear a cultura, desenhar um treinamento, desenhar um processo de recrutamento eficaz, é entender como que está o clima dentro da empresa. Que é, de novo, a gente falou do NPS do cliente, nós vamos ouvir o nosso cliente interno. Sim, isso mesmo. Estou errado? Vamos fazer aqui para porque acho que é um indicador. Porque se ele faz uma pesquisa de clima organizacional e está ruim, pô, meu, alguma coisa está errada, né? Então ele não ensina como indicador. Vamos lá. Exercício de prova de RH. Qual que é a diferença da cultura organizacional com o clima organizacional? Isso, para você, empresário, é muito importante separar. O clima organizacional faz parte da cultura. A cultura organizacional é tudo isso que a gente já disse aqui e mais um pouco. Recrutamento, seleção, interação, valores, missão, visão, planejamento estratégico, crescimento, isso tudo faz parte da cultura. O clima organizacional, se a gente usar a palavra clima, até para fazer uma analogia para quem está assistindo ou está tendo primeiro contato aí com a questão de RH, literalmente a gente pode remeter ao nosso clima temporal. Então, por exemplo, assim, calor, frio, chuva, vento, e a gente vai trazer para a empresa clima organizacional. Por exemplo, a gente já teve clima organizacional na empresa, a gente teve que passar transição do sistema. O clima naquele período, ele é um pouco mais tenso, mais cansativo, mais desgastante. Você já vê um colaborador um pouco mais já querendo, né, enfim, mais estressado. Então, aquele clima. Então, o clima organizacional, ele tem a tendência, assim, a mudar um pouco. Sim. Né? Não fica muito Estendamento com um ambiente de pessoas. Então, para você que está nos ouvindo, assim... Momento da empresa, tudo isso influencia. Vivência. Rodrigo, muito de leve, quero suporte aqui. Por que o Guto falou do clima? Porque a gente chega, através de um diagnóstico, uma pesquisa, a gente vai levantar a pesquisa. Então, vai ser colaborador que talvez vai mostrar para nós ali que está cansado, exausto, estressado. Tem colaborador ali que talvez vai estar desvalorizado. Tem colaborador ali que está passando por algum problema. Vai ver que o cliente não está sendo bem atendido e sabe por que não está sendo bem atendido. Exato. Se é um colega ou não é, se é um fala da empresa. Isso aí. E teve uma empresa que a gente fez diagnóstico. Então, assim, questão do clima, ele estava vivendo uma apreensão, os funcionários estavam vivendo uma apreensão que um parceiro estava dando sinais de agindo de má índole com o negócio. E o sócio não conseguia ver isso, o dono não conseguia ver isso. E o clima estava exatamente isso, eles estavam preocupados com o negócio, então eles estavam tensos. Então, tudo que fazia ou relacionava com o fornecedor, com o parceiro, ele ficava um pouco tenso porque estava agindo de má índole. E o sócio não via isso, eles não conseguiam falar para o sócio e tudo mais. E isso tudo impacta, resultado, rotatividade. Tem gente que prefere sair da empresa do que se posicionar e falar assim, ó, não concordo com isso, mas está errado. E aí impacta, por exemplo, resultado, atendimento ao cliente. Então, o clima, trazendo a analogia realmente da palavra clima no sentido, é sempre avaliar o que está acontecendo. Então, a gente já teve climas na prática, nossa, Bons. transição de sistema,
climas bons que são mais favoráveis. Climas ruins também, negativos, que ajudam a gente a transformar. Exato. Você vai entender onde está a falha, de novo. Você tem que ouvir para entender onde está a falha. Se existe a falha também, né? Sim, sim. Rodrigo, o que seria um clima ruim? Para ficar mais fácil, o pessoal que está ouvindo, né? Por exemplo, algum posicionamento impactante do cliente perante a empresa. Sim. É um clima. Um cliente, às vezes, que não está alinhado com os valores da empresa. Exato. Um ambiente desfavorável, compatível com o que ele imagina. Né? Um ambiente ali que, às vezes, Sim. de várias coisas que a gente já perguntou. Um assédio, um mau comportamento interno, que às vezes o dono da empresa não tem nem essa visão. Aí o clima, até quando você faz uma pesquisa anônima, ele vem justamente para você tentar. Claro. E aí, como é que funciona, né? Completar aqui. Na prática. Você faz perguntas estratégicas, né? Você fazendo perguntas estratégicas, os seus colaboradores vão responder e com esses dados você identificar tudo isso que vocês estão falando, né? Parece estranho, essa semana retrasada foi, eu ouvi um podcast, até eu gosto muito do Marcelo Germano, né? Ele falando assim, que como mensurar, né? Mensurar um clima é difícil. Mas para você mensurar, você tem que quantificar. Como você quantifica? Faz as perguntas, por exemplo, você está contente com a sua remuneração? Ali vai, por exemplo, 5 falou sim, 2 falou não, né? E não é só isso também, né, Rodrigo? Não. Porque às vezes pode acontecer, por exemplo, no caso da remuneração. Por isso que tem que ter pessoas especializadas, né? Por exemplo, o 5 falou que não está contente. Aí o que você tem que ver? Qual setor? Aí você vai fazer o quê? Qual que é a função da pessoa? Ela está desempenhando? Qual a produtividade? Qual que é o valor de mercado para aquela função? Então, envolve várias coisas, né? E o principal, o primeiro empresário que está nos ouvindo, é entender isso com um olhar profissional, porque também ele pegar um resultado, por exemplo, nós como RH, Simplesmente fazer. a gente chegar hoje, ter o resultado da pesquisa, e não, às vezes vai ser coisas que não gostaria de estar ali no resultado, mas ter essa maturidade profissional, entender esse tipo de conteúdo que a gente passa para vocês que estão ouvindo, entender que isso é para você despertar com o olhar profissional que vocês. Então, Odileia, vai ter gente que vai reclamar, falar mal do Rodrigo na pesquisa? Vai acontecer. Até eu ia falar que é do empresário, igual nós falamos lá atrás, né? Você falou do empresário que entende que o comportamento dele não é temperamental. Por exemplo, se o empresário também não está disposto a ouvir o que o time dele tem a dizer, melhor não. Então, ou você segue do jeito que você acha que tem que seguir, ou você permita ouvir, e aí também não adianta só você ouvir e não montar uma estratégia sem você fazer evoluir. O que eu quero trazer aqui para vocês, né? Que quando você estrutura isso e conta com um apoio profissional disso aí, você consegue sim, claro que tem os desafios, mas você consegue remodelar. E muito legal que o Cadilha trouxe o exemplo do podcast do Marcelo, que também o clima organizacional, que a gente está falando aqui de dar um start, né, de entender como está a empresa para como ela estruturar isso daí. Né, e até, inclusive, vocês prestam esse tipo já prestou esse tipo de consultoria e prestam hoje e já mostrou resultados aí. Mas o legal que a gente já trouxe também é que não é só você fazer nesse momento, né? A gente está falando aqui de acompanhamento. Ela falou quantificar. Aí você quantifica, você cria um indicador e esse indicador você tem que monitorar ele. Porque o Rodrigo também trouxe, cara, nesse momento talvez eu estou vivendo um momento da empresa aqui, uma transição, uma fusão, uma abertura de unidade, uma troca de serviço, uma mudança de fornecedor, enfim, N situações que pode estar impactando, que naquele momento o clima quantificado não está legal, mas você entende, o Guadilha falou, vai a fundo, vai entendendo. Aí daqui a um tempo você faz de novo, e isso tem que ter uma periodicidade, o ideal que tenha, para você ir vendo se está tendo evolução ou não está. Porque, de novo, a gente falou lá, por isso que é legal, o Rodrigo falou que é um indicador, e é um indicador. Se você fizer dessa forma de acompanhamento, ele se torna um indicador fundamental na tua empresa. É você monitorar se você está tendo evolução ou não. E você faz as perguntas de acordo com o que você está enxergando. As perguntas têm que ser bem estratégicas, né? Porque se a gente for falar clima organizacional, ele abrange muita coisa, né? Mas aí você ataca pontos, né? E aí, assim, pegando esse gancho do clima organizacional, eu queria entrar num assunto com vocês também, que hoje o pessoal tem muita dificuldade, e eu acho que vocês conseguiram e estão conseguindo criar isso dentro da Caetano de uma forma legal, que é a questão do feedback, né? De criar uma cultura de feedback. Até a gente já ouviu isso em podcast nosso aqui também, comentário de quanto isso é importante e de quanto isso ajuda. Ele também traz, na percepção do empresário, ele traz problema, né?
que eu vou fazer, vou perder, vai dar insatisfação. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho de reflexão sobre feedback. Posso falar agora eu, Rodrigo? Então, o feedback, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, o Rodrigo tenta passar para o pessoal, que a primeira coisa que a pessoa tem que ter maturidade, né? A pessoa tem que ter maturidade, porque tanto para receber o feedback, como para receber o feedback, como passar o feedback, né? Sim. Para frente. Se a pessoa não tiver maturidade, ela não aceita crítica, né? E também ela não vai, se ela não tiver maturidade, ela também não consegue falar para outra pessoa o que ela está errando, por exemplo, né? Então, é uma coisa que o Rodrigo usa muito na integração, né? Tem até o nosso treinamento gravado. Então, como que vocês fizeram, né, Caetano? Treinar, preparar o time tanto Sim, como para receber de maneira que isso se torne uma coisa boa, sim. Para resultado positivo. Tanto é que o treinamento é bem específico. Porque a pessoa fica de bem, É, né, que esse fulano não tem maturidade, fala o que eu quero, não está estruturado, isso vira um. que nem você falou, é estruturado. No treinamento é passado a forma de falar certinho. Quando é para elogiar, quando é para desenvolver e quando é para cobrar até, né? Eu considero hoje o problema de comunicação e o problema de solução da empresa é essas coisas que a gente está discutindo. Exato. Vamos pegando primeiro o pequeno e médio empresário hoje, né? A gente tem uma dificuldade muito de quando a gente lida com os atendimentos, com a consultoria e assessoria, é que não existe o costume. Eu vou trazer essa palavra que é muito costume, habitual, de dar feedback. Porque às vezes, da mesma forma da integração que foi alinhado para ser feito, fica muito claro, ó, foi falado para o Guto, espero daquilo, e às vezes o Guto não está fazendo aquilo que precisa ser feito, a gente leva, e eu acho que eles vão saber que precisa ser feito. O feedback é algo. Eu espero que eles. Eu esperava que ele tivesse feito isso. Não. Mas será que ele. Entendeu? De novo, E aí entrou numa situação que, por exemplo, assim, então o feedback. o alinhamento, treinamento. Clareza. Eu preciso que você faça desse Clareza. jeito. Então, o feedback ele vem agora. Você pode considerar um feedback como uma ferramenta no dia a dia. Então, se é Tem que ser uma ferramenta. tem que ser. É. Da mesma forma que você toma um cafezinho, toma água, você tem que trabalhar com feedback. E aí, dentro da empresa, lá atrás, a gente tinha uma dificuldade porque não era muito comum, não era de costume da cultura, eu simplesmente olhar para o Guto e falar, Guto, cara, não ficou bom a planilha que você fez para mim, eu preciso que você traga ela um pouco mais dinâmica. E aí a cultura da empresa não tinha isso. O Guto não gosta que eu faça da planilha, toda a planilha que eu faço. Então é muito importante. Então, como a Edileia trouxe, existe uma estrutura. Então, hoje é possível você usar, a gente usa com base 3 feedback, ou de reconhecimento, ou de desenvolvimento e melhoria, ou de correção. Legal. Esse é o nosso caminho. Então, para você que nem conhece, procura a gente que a gente consegue dar o suporte, capacitar, mas vão gerar Já tem algum conteúdo no canal do YouTube falando dos não tipos tem, de feedback? não tem. Então, vocês já estão aí Convocados para gravar. E a ideia é que o feedback tem que ser uma coisa rápida. Então, por exemplo, assim, Que são bem diferentes bem dos diferente outros. de uma Um reunião adequado num certo momento. Por isso que é importante o pessoal entender. Exato. E de novo também, o pessoal mistura, vai aplica 1, 2, 3 ao mesmo tempo, e não, reconhecimento e ao mesmo Mistura tempo com correção. correção. Então, o feedback é algo para ser usado diário. A reunião de fechamento, de operação, de performance, você pode trazer ali para semestral, conforme a operação. Semanal, dependendo da empresa, quinzenal, e cada um vai ter a sua realidade, né? Isso. E mostrando, ó, o feedback, não está fazendo isso, precisa fazer isso, e pronto. Eu acho que essa é a dinâmica do feedback hoje, que é algo que a gente está usando, a gente está reforçando com o time, deu resultado, dá resultado, e nossa cultura hoje não abre mão desse feedback. Ah, Rodrigo, mas ninguém gosta de levar feedback de correção. Mas com a forma que você aplica o feedback, no nosso treinamento a gente fala muito isso, né? Capacita a pessoa para isso. É diferente de falar, Guto, sua planilha não ficou boa, eu preciso que você ajuste isso, aquilo ali. Como falar, Guto, sua planilha não presta, eu preciso que você faça isso, não gostei. É a forma de se aplicar. E hoje a gente tem o costume e a dificuldade com essa questão de ser muito mais ríspido do que estruturar um feedback e mostrar nesse ponto. A maneira que a gente fala que a gente acabou de falar aqui é a clareza, né? Você vai estar corrigir a pessoa, ela vai saber o porquê e onde está afetando aquilo ali, o comportamento dela, a maneira dela, né? Quem quiser contratar, a gente tem um treinamento muito bem estruturado, né? Chama a gente aí no contato. E para pequenos empresários. Então, como eu disse, se você é sozinho, você tem que se autogerenciar.
A partir de que você tenha uma pessoa que seja um estagiário ou um auxiliar, o RH e os recursos do RH cabem muito bem no seu negócio. Agora, se você está com 5, 10, 15, 20, 50 pessoas, passou da hora de ter o suporte de RH. Bacana. E já o tempo está passando aqui, estou vendo aqui, a gente vai longe. Assim. Mas assim, para a gente tentar fechar um contexto que eu acho que para fazer sentido para o empresário, vamos para um ponto também muito delicado, que é a necessidade de demitir um funcionário. Né? Então eu queria que a gente também trouxesse aqui para eles, né, desde como que isso impacta, como isso é desgastante, mas fechando com o que a gente falou até agora, né? Quando você faz tudo isso que a gente está falando aqui um pouquinho, né, bem feito disso que a gente falou aqui agora, minimiza muito essa parte. Não que ela não vai ser dolorosa, né? Não que ninguém gosta, né? Eu vejo vocês passam por isso quando tem necessidade. Mas eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho disso aí. Eu acho sim, eu vou começar aqui que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai demitir uma pessoa é que ela é um ser humano. Sim. Né? A gente tem que ter o respeito com a pessoa, né? Eu sei que muitas empresas, às vezes, pela quantidade de colaborador, tem gente que, empresas grandes, que a gente vê que a pessoa chega lá, passa o cartão, já não vai pro RH, né? Vai pro... Nem olha. né? Olha, a gente faz de uma maneira totalmente diferente. A gente conversa com a pessoa e como tem esse acompanhamento, essa pessoa, muitas vezes, na hora do desligamento, ela já sabe que vai ser desligada. Né? Porque ela foi chamada a atenção, né? Quando você tem uma estrutura profissional, quando você fez o alinhamento, quando você aplica o feedback, faz a reunião, faz o acompanhamento, você viu que você, como empresa, proporcionou o máximo que pudesse proporcionar para aquele colaborador nesse sentido, o desligamento ele é menos impactante. Né? Que é o que a gente fala assim, porque a gente tem pessoas ali na frente, então a gente se preocupa, a nossa cultura se preocupa, né? Isso é menos impactante diminui também, né? Porque você está fazendo todo o trabalho de acompanhamento, de tentar resgatar essa pessoa, que a Julia falou, pô, todo mundo é humano. E o RH ele tem esse papel, peraí, vamos, né? Assim, aí não deu, tá sendo claro para ele, ó, realmente se você não melhorar isso aqui, infelizmente não tem como te não faz sentido, tá? Gente, a parceria, a nossa contratação. Então, sim, eu acho que é um fator que tem que ser falado e até no recrutamento e seleção, hoje, conforme o mercado vai se movimentando, algumas pessoas já perguntam, então, para mim ser mandado embora da sua empresa, o que eu tenho que fazer? Legal. Então, é muito legal que tem... E o empresário não está preparado para isso que nós estamos falando aqui, ó. Exatamente. Então, por exemplo... Ele não está preparado para absorver essa mão de obra, que é uma mão de obra teoricamente diferenciada. Exato. E quando a gente traz essa... Diferenciada no sentido assim, cara, eu só vou entrar se aquilo fizer sentido para mim. Além dos valores, da cultura, do negócio, o tipo de abordagem, as pessoas que estão ali dentro. E quando a gente traz a questão do desligamento, da demissão, ela faz necessário, é algo que vai fazer necessário, mas ele pode ser feito de uma forma humanizada. Temos situações hoje dentro da Caetano que pessoas procuram a gente depois para fazer uma recolocação de mercado. Então, no período X não deu certo, e foi feito um desligamento, tanto por parte da empresa, tanto do colaborador, e depois de um período X a pessoa, Rodrigo, eu preciso de novo de uma carta de recomendação, eu preciso de um apoio, uma orientação para colocar no mercado, e a gente acaba tendo isso. Nós da Caetano fazemos isso, tá? Não é todo mundo que tem esse cuidado e tudo mais, mas isso é uma coisa diferencial. Então, falar que demissão é algo fácil, não é. Falar que impacto não é, mas se faz necessário, e mais uma vez, quanto antes, melhor dispensar para o mercado. E quanto mais estruturado, mais assertivo será e menos impactante será. Falo que a gente passa muito através do recrutamento, que às vezes a gente pergunta como foi o desligamento da empresa, né? Muitos falam assim, até hoje eu não sei o porquê que eu fui desligada, né? Então, eu acho que assim, a pessoa ela tem que ter clareza, né? A pessoa que está fazendo esse desligamento, ela tem que deixar claro para outra pessoa, que é uma maneira até de desenvolvimento. Sim, ele está ligado ao que a gente falou, né? Se você quer criar uma cultura que perdure, que dê resultado, isso é uma das partes importantes, porque não é só nesse momento. Se você não fizer essa clareza, não deixar claro, lá na frente você vai ter dificuldade, vai continuar tendo dificuldade com os próximos, né? E é legal que vocês trouxeram essa questão de vivência que vocês já tiveram com o cliente, né? Nesse sentido. E também compartilhar. A gente também já viveu um outro lado também que é ruim, de numa consultoria financeira, visualizar para o cliente e mostrar para ele o gasto financeiro que ele está tendo
por tudo isso que a gente está falando. Sim. Né? Não ter um alinhamento desde o início do recrutamento e tal, e ter um gasto de demissão muito alto, que impacta, eu falei lá no comecinho, que impacta isso financeiramente para a empresa. Né? Então, acho que a demissão era delicada em todos esses sentidos. Outra coisa que a gente tem que fazer ação quando é demitido, dependendo do caso, é o clima o clima da empresa, né? Porque quando um colaborador é demitido, dependendo da função, do tempo de serviço, né? Que tem, às vezes, tem pessoas que estão há muito tempo na empresa, né? E acontece isso daí. A gente tem que tomar muito cuidado também com o clima lá dentro, né? Com os outros que ficaram. Sim. Pessoal, dizendo, entrando aqui no horário aqui, eu falei, deixa eu... Mas assim, para a gente deixar um recado legal para o empresário, empreendedor, que aí vem a dúvida. Tá bom, legal, né? Deram vários insights, colocaram vários pontos aqui que eu acho que vai fazer o pessoal, o empresário refletir. Mas aí, assim, como fazer, né? Então, a gente falou um pouquinho disso daqui, de você buscar uma empresa, buscar um profissional para que te apoie nisso daí, que estruture isso junto com você. E eu vou mais além, né? Dependendo do porte que a empresa está, não sei se a gente acho que comentou, mas deixar claro isso para o empresário, ele pode contratar a consultoria para estruturar isso, só que ele pode contratar o treinamento, que é para desenvolver o time dele, para que isso ele tenha internamente. Fica sozinho. Né? E eu queria assim, aproveitar esse momento até para a gente falar um pouquinho do projeto da C3, que um dos pilares da C3, né, C3, um dos pilares da C3 é justamente o pilar pessoas, que é um pouquinho disso que a gente falou. E o nosso propósito da C3, né, e deixar isso aqui o convite para o empresário para vir conversar com a gente, entender, é justamente ajudar o empresário nesses 3 pilares. Um deles é a pessoa, as pessoas que a gente está mencionando aqui agora. A empresa C3 ela vem exatamente isso, né? Para apoiar, desde tomar um café ali com o empresário até relacionar com ele e para ajudar com soluções. Então a C3 ela passa por isso, tanto com os profissionais que estão envolvidos, tem uma especialidade, tem uma experiência, e tanto com os parceiros também direto. Então, Rodrigo, eu já tenho isso, já tenho aquilo, eu estou precisando de um ponto específico. Então a C3 vem para te ajudar a buscar solução para essa necessidade. Claro que a gente vai analisar cada contexto, mas se tiver no nosso alcance, a gente vai ajudar através de reuniões, consultoria, assessoria, treinamento, palestra, network, capacitação que seja, a gente está ali nesse sentido. Então, é bem bacana que a gente busca. A NC3, ela vem hoje para a região da Noroeste Paulista, então a gente está com foco diretamente hoje em Andradina, ajudando os clientes, os empresários, os comerciantes, a dar esse up, né? Dar esse gás a mais na empresa, porque é natural que alguns já cresceram, já estão ali numa situação, às vezes estão querendo continuar crescendo, mas não sabem por onde. Então, um bate-papo com um dos especialistas da C3 vai te ajudar muito a dar os próximos passos e alavancar, e com certeza que a gente tem o lema, né? Trabalhar de uma forma mais inteligente e de forma lucrativa. Bacana. Acho que ainda é isso, pessoal. Para hoje, né? Eu acho que o objetivo nosso era mostrar a questão da importância do RH, dizer, reforçar aqui desse novo projeto que é a C3, deixar a C3 à disposição de vocês para entender, para vir conhecer um pouquinho do que a gente pode agregar no negócio. Mas mais do que isso, né? Dizer para você que busque se aprimorar na questão de gestão de pessoas, porque isso é fundamental, é um pilar fundamental para o resultado da sua empresa. Esperamos que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Deixa aqui seu comentário, deixa aqui seu like e a gente aguarda vocês no próximo Caetano Cast.